Oi pessoal, eu sou o Leonardo e eu tô aqui com o Matheus Louro. O Matheus é um grande amigo, ele nadou por 20 anos, ele tem 24 anos e por 20 anos ele foi nadador da seleção brasileira, ele tem diversos títulos brasileiros de natação, ele foi bicampeão sul-americano, campeão europeu e a gente vai bater um papo aqui com ele. Faz um mês que ele parou de nadar, né Matheus? E quero contar um pouco, quero que você conte um pouco da sua história, desde o começo. Como é que foi a sua história na natação? Cara, é uma história muito engraçada. Quando eu tinha 8 meses, a minha mãe me colocou pra nadar, porque ela gostava de ver as criancinhas nadando. E aí, com 1 ano de idade, eu já me virava na piscina ali, né? Mas eu comecei mesmo a carreira de natação, né? Nesse período eu fiz diversos esportes, procurei de tudo, mas a natação foi realmente o que me apaixonou. E durante esse tempo, quando eu cheguei mais ou menos com 5 anos, 6 anos, eu tive uma experiência na antiga escola, né, no primáriozinho, e a gente teve uma competiçãozinha. Aqui em Santos? Não, era em Cubatão. Em Cubatão, você é de Cubatão, eu sou de né, Cubatão. Matheus? E a gente teve essa competiçãozinha e foi muito legal, porque eu era da primeira série, era de primeira a quarta e de quinta a oitava. E na ocasião, como eu já sabia nadar, já tinha toda essa experiência, a de primeira a quarta série era com pranchinha e eu queria nadar. E aí o professor deixou eu desafiar o pessoal de quinta a oitava e eu acabei ganhando as 2 categorias. E aí foi quando um pai chegou para os meus pais e falou: por que vocês não tentam, não botam ele na Unisanta, na época a Unisanta, né? Por que vocês não botam ele na Unisanta e vê, né? Porque ele tem um talento diferente, ele está se destacando nas aulinhas aqui da escola. Então vamos ver o que acaba fluindo daí, né? E foi aí que eu comecei, cara. Foi aí que a natação começou a entrar na minha vida e nunca mais saiu. Legal. E ninguém da família era nadador, nada, né? Cara, ninguém gosta nem de água praticamente na minha família. Meu pai, ele é jogador de futebol, assim, amador, ele gosta muito. Minha mãe nunca teve um esporte definido, o resto da família também nunca teve um esporte, mas saiu um nadador não sei da onde. E as primeiras competições, como é que foram? Foram engraçadas também. Como tudo na minha vida, o começo é sempre bem engraçado. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, que foi logo que eu entrei e fiz o teste na Unisanta, eu passei durante um mês aprendendo os estilos, né, aprendendo a nadar, teoricamente. E aí eu já fui para a equipezinha de competição, que era com o Claudinho e tal, que era a categoria bem baixinha, a primeira categoria. E na minha primeira competição eu não sabia fazer nada, cara. Eu, assim, não sabia qual era a saída, não sabia como era a chegada, o que eu tinha que fazer durante o percurso. E aí tem uma foto que chega até a ser engraçada, tá todo mundo concentrado, preparado pra pular, e eu tô tipo olhando pra arquibancada, pra minha mãe, sabe, bem perdido. E com o tempo elas foram melhorando, né, eu fui aprendendo o que eu devia fazer especificamente e fui começando a gostar mais de competir ainda do que eu já gosto, né, do que eu gostava. E você costumava ganhar bastante, né? Eu acabei me destacando assim bem cedo, na verdade, assim, não foi uma opção, né, acabou fluindo mesmo, então... desde o comecinho as vitórias vieram rápidas, vamos dizer assim. O Matheus, ele é modesto, porque o Matheus, ele sempre ganhou, né? É verdade, mas é que a gente acaba... E você sempre se destacou no estilo peito, né? O estilo peito e o medley também foi bastante importante nessa sua carreira de 20 anos, né? Sim. A primeira competição fora do país, como é que foi? Cara, minha primeira competição foi incrível fora do país. Foi no Campeonato Sul-Americano. E foi a primeira vez que eu fui defender a seleção brasileira, fui pra fora do país. Onde foi, você lembra? Foi na Argentina, em 2009. E, cara, pra mim viver aquela coisa foi incrível, né? De ter, assim, vestir aquele verde e amarelo, tá junto com tipo, uma seleção brasileira, falar eu sou da seleção brasileira, foi incrível. E foi mais incrível ainda porque eu acabei ganhando as 2 provas, o 100 e o 200 peito. E pra mim foi, assim, sensacional. Minha primeira competição internacional, vim com 2 vitórias e a do revezamento também, então foram 3 medalhas de ouro. Pra mim foi, assim, uma experiência incrível. E, Matheus, que tem muito a ver também com o seu negócio agora, né? Que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas tem muito a ver, porque você, nessa época, você começou a sair do país para competir, a viajar e muitas vezes sozinho, sem os seus pais, né? Você ainda tinha 15 anos, menos que isso ainda, né? E como que você tinha que trabalhar a sua mente para poder desempenhar na piscina e dar os resultados que você sabia que
podia estar? Então, essa parte é muito legal porque a maioria dos atletas hoje, eles não trabalham como eles devem trabalhar a mente deles. Desde muito cedo, um pouquinho antes de eu ter essa primeira viagem, desse primeiro contato internacional, eu conheci o Joel, que hoje é meu sócio nesse novo empreendimento, e ele já usava ele já tinha descoberto, digamos assim, esse benefício do uso da mente no esporte. E ele já começou a ensinar, a induzir a gente a pensar melhor, a trabalhar melhor a mente. E isso ajudou muito, porque é bem complicado, a gente parece que é fácil, viajar. Mas é difícil quando você tem 15 anos, ir para uma viagem internacional, que você depende de você. É óbvio que você tem adultos responsáveis, mas você depende de você, sabe? Você não tem os seus pais ali, muitas vezes você não tem o seu técnico também, que é uma peça importante do seu dia a dia. Então a mente ela tem que ser muito bem trabalhada para isso. Parece que é uma bobeira, mas não é. Pode gerar um resultado muito positivo se você souber usar ela da forma correta. E você me contou que a sua mente sempre jogou ao seu favor, né? Você sempre teve esse grande diferencial desde pequeno, né? Eu sempre soube usar muito bem, né? Eu aprendi a usar muito bem e eu aprendi a aproveitar os ensinamentos que na época o Joel passava pra gente. E eu comecei a desenvolver, eu comecei a gostar disso, desenvolver. E os resultados foram vindo assim, não conquistas de títulos, mas os resultados dos trabalhos mentais que eu fazia vieram muito mais rápido do que eu imaginava. Então eu conseguia ver a diferença de um pensamento meu quando eu perdia uma prova e de um atleta quando ele perdia, sabe? Eram diferenças assim bem significantes. Você saber lidar com as suas emoções, você saber lidar com a raiva, porque a raiva é um sentimento muito forte, mas ela é muito poderosa. Se você souber usar a raiva para aplicar em alguma coisa que você precisa fazer, ela vai te ajudar em muito. Só que você não vai começar a usar ela e vai aprender a usar ela do dia para a noite, sabe? Existe todo um processo, existe todo um aprendizado, existem ferramentas que vão te ajudar a isso. E eu sempre usei bastante, então acho que foi um ponto muito positivo na minha carreira. E agora fala um pouco então do projeto, já que a gente entrou nesse assunto. Qual que é o nome do projeto? É um projeto com o Joel Moraes, né? Foi muito tempo nadador da seleção brasileira também. Hoje em dia ele é um grande mentor, né? Um grande treinador de pessoas, de desenvolvimento humano, e é o sócio do Matheus. Fala um pouquinho do projeto. Sim, na verdade o nosso projeto ele é o Cabeça de Campeão, que o nome já é bem significativo, né? Você ter uma cabeça de um campeão mesmo. Esse projeto, na verdade, ele é com o Joel e com a Larissa também, que é a esposa do Joel, e ela também é ex-atleta, ex-nadadora de seleção brasileira, então juntou as três grandes mentes, assim, né? A Larissa também ganhou tudo, tudo que ela podia ganhar na natação. Diversos campeonatos pan-americanos, campeonatos internacionais também. Ela foi uma atleta muito renomada também. E aí, voltando agora para a parte da natação que você competia, você conheceu muitos países e chegou até a morar fora do país por diversas vezes, né? Conta um pouco dessas experiências que você teve nos Estados Unidos, né? Eu viajei para vários países para competir. E também tive a oportunidade de ano passado morar nos Estados Unidos. Eu já tinha morado outras vezes, mas ano passado foi muito importante. Porque além de ter sido a época que eu fiquei mais tempo, foi a época que eu aprendi mais. Então eu literalmente estava em um time que era um time de campeões olímpicos, tinha diversos medalhistas olímpicos. E o nosso treinador, ele era o treinador da seleção americana. Então eu também tive a oportunidade de fazer training camps com a seleção americana. Então, sabe aquela pessoa que você vê na TV que se admira? Eu tive a oportunidade de estar do lado dela e conversar como a gente está conversando aqui agora. Qual que é a grande diferença do pessoal de lá para os nadadores daqui? Eles são ensinados desde muito cedo, como eu fui, que a mente é muito importante. Assim, existe todo um processo genético, sabe? Que o europeu é um pouco maior, um pouco mais desenvolvido, mas isso não chega nem aos pés da mente deles. A mente deles é algo assim incrível, é uma coisa que assim, eu parei para analisar e eu via que era muito superior à minha, e não por eles serem campeões olímpicos ou medalhistas olímpicos ou atletas olímpicos, mas pelas atitudes deles no dia a dia. Então é muito fácil você ganhar uma prova por sorte, mas é muito complicado você se manter campeão, porque envolve diversos fatores. Você tem que lidar com a pressão dos adversários, você tem que saber que você já não é mais o cara que quer chegar, mas sim o cara que querem chegar em você. Então tem todos esses pontos que eles dominam muito bem. Então os desafios que eles enfrentam diariamente entre eles mesmos, sabe? Eles criam desafios mentais e eles resolvem esses desafios. Cara, é algo assim sensacional que eu nunca tinha presenciado
foi maravilhoso. Que legal. E daí veio a ideia, já desde os ensinamentos lá de trás, com o Joel, agora com a Larissa também no projeto, e aí vocês resolveram criar o Cabeça de Campeão, foi isso? Cara, na verdade, eu sempre gostei de desenvolvimento humano, eu sempre gostei de ajudar, eu sempre tive muita, não sei se por esse motivo de eu usar minha mente muito bem, mas eu sempre tive muita procura dos meus amigos mesmo. Cara, me ajuda com isso, ou cara, tô fazendo isso, não sei o que tá acontecendo. E eu gostava de ajudar, eu me sentia bem em ajudar as pessoas, sabe, ver o resultado deles. Porque você sempre foi muito forte, né? Eu não digo muito forte, mas eu sempre tive a cabeça muito boa, sabe? Então eu acho que eles viam a diferença, sabe? A diferença durante o treino, daquele último esforço que você tem que fazer e os caras estarem morrendo e eu estar sorrindo e motivando a galera, sabe? Sempre foi esse diferencial assim natural meu. Então eu recebia muita ajuda. E quando eu parei de nadar, eu não vou mentir pra vocês e falar que tava tudo planejado, porque não tava. Eu fiquei perdido durante uns 3 dias, o que eu considero assim, ridiculamente rápido. Mas eu fiquei perdido, eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Porque a natação ocupava todo o meu dia. E aí eu falei, agora, acabou, né? E foi um dia que eu encontrei o Joel, a gente se encontrou pra almoçar, assim, uma ocasião mais amigável mesmo, e acabou saindo esse projeto que, cara, vai ser sensacional para todos os atletas que acreditam que isso pode dar muito certo. Mas você nadou durante 20 anos, o Joel foi um grande nadador, a Larissa foi uma grande nadadora, mas o Cabeça de Campeão não é um treinamento só para nadadores, né? Não, ele é um treinamento para atletas. Por quê? Porque todas as pressões psicológicas, todos os momentos que a gente viveu, ele serve para qualquer esporte. Na verdade, ele serve para a vida. O que a gente vai ensinar para o atleta é ele trabalhar a mente dele da melhor forma possível durante o dia a dia dele. Porque não adianta eu ter uma mente muito boa só para a hora H. A hora H é o que mais importa, mas não adianta só para a hora H. Eu tenho que ter uma mente muito boa para aguentar os treinamentos. Eu tenho que ter uma mente muito boa, por exemplo, para uma lesão, que é um dos pontos cruciais do atleta, que demonstra total fraqueza, porque além da lesão ele demonstra que a mente dele não está preparada para lidar com aquela lesão. Então, todos esses fatores unidos, você pode usar em qualquer momento da sua vida, em qualquer esporte. Matheus, show de bola o nosso papo. O pessoal que não te conhece conseguiu te conhecer um pouquinho melhor, conseguiu saber da sua carreira como nadador. Foram 20 anos nadando e agora você vai tocar o Cabeça de Campeão com o Joel, com a Larissa. Só que eu sei que você lá desde pequeno na sua carreira na natação, você usou o que vocês vão fazer agora com novos atletas, né, com outros atletas, você usou para você mesmo, né? Conta um pouquinho como é que foi. Cara, isso é bem legal, porque o Joel, quando ele começou a utilizar essa ferramenta, ele usou com ele, e aí depois ele usou comigo e usou com a Larissa. Então, nós três, desde o começo, a gente tem essa bagagem para carregar, então não é algo que a gente criou agora e está passando, é algo que a gente sempre usou. E uma história legal que, quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, eu treinava com o Joel e tinha um cara que ele era invencível. Ele era um ano acima de mim e ele tinha os tempos assim, 3, 4 segundos. E pra quem não sabe, na natação, 1/100º é muita coisa, muita coisa. Muito. E aí ele tinha uns 3, 4 segundos acima da galera e tal. E eu sabia que ele tinha algum diferencial, cara. E eu procurei saber, né? E ele sumia. Durante o balizamento, que é a hora que o árbitro chama a gente pra ir pra baliza, pra poder começar a nadar, ele sumia. Ele só aparecia no momento que o nome dele era falado. E aí os atletas ficavam naquela, pô, mas cadê ele, cadê ele, cadê ele? E acabavam se desconcentrando. E aí no revezamento, porque na época eu não competia diretamente contra ele, porque ele era um ano acima de mim. E aí durante o revezamento, que era junto, eu falei, cara, eu preciso saber o que esse cara faz, aonde ele fica, né? E eu fui atrás dele. E aí eu descobri, ele ficava, cara, num cantinho isolado, ele com ele mesmo. Escondido. Eu não sei se escondido ou concentrado, eu não sei o que passava na cabeça dele, mas ele ficava no mundo dele. E quando eu chamava o nome dele, ele aparecia. E aí eu usei um pouquinho isso, né? Eu sentei perto dele e fiquei meio que olhando pra ele, encarando e tal. E ele ficou muito desconfortável, cara. Ele ficou muito. Então eu achei o ponto de quebra da mente dele. E isso resultou pra gente a medalha de ouro do revezamento. Vocês ganharam o revezamento? A gente ganhou, Ele era o ponto-chave. Então ele poderia ter nadado 3 segundos abaixo do que ele nadou. Mas ele não conseguiu desempenhar tão bem. Pode ser uma pequena chance ou uma grande chance dele ter sentido esses efeitos do que eu usei contra ele? Acho que total.
Pode ser que sim, entendeu? Porque ele tinha nadado muito bem as provas individuais. E aí são pontos que a gente quer ensinar, sabe? A você saber analisar o seu adversário, a você saber desempenhar na hora H, a você saber blindar a sua mente contra um adversário. Porque se ele tivesse a mente blindada contra mim naquele momento, ele poderia ter muito facilmente ligado o dane-se e... Ele já tinha o tempo melhor que o seu, né? Ele já tinha um tempo muito melhor do que o meu. Então, muito melhor do que todos, na verdade. E isso daí custou a medalha de ouro pra eles, né? O cabeça de campeão, então, é um treinamento de mentalidade, né? Total. O cabeça de campeão ele vai te ensinar a usar a sua mente da forma que ela deve ser usada, que é da melhor maneira possível e 100%. Sempre. Legal. Matheus, obrigado. Obrigado pelo bate-papo, pela entrevista. E manda um recado pro pessoal do Conteúdo Collab, que agora você é um colunista também, né? Bom, primeiramente, muito obrigado a você e ao Marcel pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho da minha história, mostrando o nosso projeto novo. Muito obrigado a vocês que assistiram também até o final, nos aguentaram aqui. Mas muito obrigado mesmo e continua acompanhando aí o canal, o conteúdo vai ser incrível e eu prometo dar o melhor que eu puder para vocês, com o máximo de informações e o máximo de experiência. Obrigado, galera. Valeu!